twist. Vamos nessa. Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD 53 e a gente está gravando aqui no Alma Studios, vida e alma a ideias e criações. Tá bom minha voz hoje? Pra 8h30 da manhã tá bom. Não, eu tô dizendo de intensidade. Tá bom. Onde vocês nos encontram? YouTube, Apple Podcast e Spotify. Começo agradecendo, como sempre, aos nossos apoiadores. Hoje a gente tá gravando pela manhã, então não tem a cervejinha. Então a gente vai estar tomando o Café 35, que é do mesmo grupo, e uma aguinha, e um bolinho, delícia, né? Café não dá pra tomar, não é clima de carnaval, né, gente? Não. Já passou o carnaval. E a Lacute Pizzas e ao grupo La Baixa também, que hoje não estão conosco, mas sempre fazem a alegria da galera aqui com pizzas. Quero agradecer aos nossos patrocinadores em comum. E eu vou fazer um aqui, ó, com vocês. Venham comigo, tá? Imaginem vocês trabalhando num lugar aberto, com um lago, com gente caminhando, se exercitando, curtindo o dia. Uma pegada totalmente fora do que vocês estão acostumados em Pelotas. Vocês conseguem visualizar esse lugar aqui em Pelotas? Que lugar é esse? Parque Una? Parque Una. O Parque Una é um lugar onde as pessoas se sentem bem. Ele é aberto, ele convida, ele inspira e é um dos motivos que atrai tanto a indústria criativa da cidade. É uma extensão do escritório, é da casa ao escritório, né? Muita gente, é um espaço onde a gente consegue trabalhar e morar ao mesmo tempo. E aproveitar tudo Deixando o carro lá. de lado. Deixando o carro de lado. Porque tem café, tem restaurante, tem padaria, tem... Gente, só falta o quê? Uma farmácia ali dentro agora. Falta uma farmácia e uma lavanderia. Fabiano. Farmácia e lavanderia. E deu. Aí sim. Aí fecha todas. Mas quero agradecer ao nosso patrocinador master também, o Parque Una, que é um lugar que inspira e que faz com que as pessoas se sintam bem na cidade de Pelotas. Aqui na tela tá aparecendo o QR Code com o nosso Instagram. Lá nós temos diversos recortes de todos os 33 episódios que a gente já gravou. E muito conteúdo sobre economia criativa. E antes de a gente começar com o papo, eu quero te fazer um convite especial, que é para fazer parte da nossa comunidade e se tornar um atinado conosco. Com contribuições a partir de R$15, você se torna um atinado, ajuda nas pautas do TinoCast, fica sabendo tudo dos bastidores da economia criativa que a gente traz aqui no TinoCast e muito mais. Então, nesse QR Code, você vai lá pro nosso Linktree, que tem o nosso link do Apoia-se. Então, se torne um atinado com a gente e faça parte da nossa comunidade. Hoje o nosso assunto Mas antes... Antes tem a Livraria Vanguarda, que a gente está com cupom de desconto de 10%. Então, se você acessar livrariavanguarda.com.br, for fazer as suas compras, no final colocar o cupom TINO, você tem 10% de desconto. É mais desconto do que se fosse a loja. Então, e nós também ganhamos uma porcentagem disso. Então você também está ajudando ao TinoCast. Mas antes! Eu adorei isso. Não, isso é do Braincast, eles falam. Tem um quadro que é mais antes. Então, acesse Livraria Vanguarda, 10% de desconto com o cupom TINO. Vamos aos nossos assuntos e convidados. Hoje é um assunto que eu tenho muito interesse em saber e escutar de duas pessoas incríveis da nossa cidade. E o assunto é patrimônio histórico. Quais os desafios enfrentados no restauro e no patrimônio histórico arquitetônico em Pelotas e no Rio Grande do Sul? Qual a importância de se preservar? Onde entra a criatividade no restauro? Se pode improvisar ou não? A demanda para profissionais de restauro na região? Enfim, esses são alguns assuntos que vão nortear o nosso papo hoje. E eu tô com duas pessoas incríveis aqui. Primeiro convidado... Mateu Gomes é bacharel em cinema e animação pela UFPEL. É designer de móveis pelo IFSU. Atua há 12 anos na comunicação com experiência nos setores público e privado. Foi diretor de audiovisual e publicidade da Prefeitura de Pelotas e atua como profissional liberal em produção executiva e direção de campanhas. Atualmente é diretor executivo de gestão do Palácio Piratini, onde idealizou o projeto Palácio Piratini 100 anos. Bem-vindo. A frase agora, vou lançar uma ideia então.
Como não ser apaixonado por patrimônio cultural, sendo filho de um lugar que se orgulha da insanidade e da fantasia de ser a segunda cidade mais úmida do mundo? Vamos falar sobre isso, @TTUGomes_. Nossa segunda convidada, uma pessoa, uma celebridade de Pelotas e com muita experiência na área, Simone Neutzlin. Isso. Acertei de primeira. Com mais de 25 anos de atuação, Simone é arquiteta especializada em preservação do patrimônio cultural. Fundadora da Perene Patrimônio Cultural, realizou mais de 40 trabalhos de conservação em edificações históricas no Rio Grande do Sul. É autora de manuais técnicos sobre técnicas construtivas tradicionais e, em 2025, lança a Escola de Restauração. Foi eleita arquiteta do ano pelo SAER. Sindicato dos Arquitetos. Foi eleita arquiteta do ano pelo Sindicato dos Arquitetos do Estado do Rio Grande do Sul em 2024. Obrigada. Então, a minha frase é: só se protege o que se ama, mas só se ama aquilo que se conhece. @perene.patrimônio. Comigo, Daniel Cuca Moreira. Preservar não é congelar, é dar continuidade ao que tem valor. Da Ana Luísa Nobre, né? @Cuca em Comum. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho lógico. Chico Buarque de Holanda, parafraseando. @Alan Miguel Gonçalves, @alma.studios.br. Meus amores, sejam bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui. Gente, vou começar com a primeira pergunta, que é: qual é a importância de preservar para vocês? Qual é a importância de ter um cuidado com o patrimônio histórico da nossa região, do nosso estado? Primeiro as mulheres. Eu já chego com os 2 pés, gente. Eu não vim. Só essa pergunta acabou o programa, né? Acabou o programa. Quantas horas pra gente? Não, eu acho que o fundamento do preservar, a gente começa por si mesmo, assim, né? Preservar as nossas histórias, as nossas memórias, né? Preservar aquilo que nos traz boas memórias, aquilo que tem valor pra gente. Então, esse é o conceito do primeiro patrimônio, né? Aquele patrimônio que é nosso, aquilo que é uma coisa que começa o termo da palavra patrimônio como herança, né? É herança aquilo que nós recebemos. Então, pode ser diversas coisas, pode ser bens materiais, podem ser objetos, né? Então, a gente quer preservar isso. A importância numa escala maior, desde a escala pessoal até a escala da cidade, é a questão de preservar as nossas memórias, as nossas histórias e também a identidade do local. Porque isso é muito fundamental, né? Nesse mundo tão dinâmico, assim, que as coisas estão mudando tão rapidamente, é muito importante que a gente consiga ancorar, né, as nossas memórias. E o patrimônio faz isso. Eu sempre digo, o patrimônio material, né, que são as coisas construídas, ancoram o patrimônio imaterial, que são as memórias, que são as histórias, que são as festividades, né? Então, isso é muito importante a gente trabalhar nessas 2 áreas e por isso é a importância do preservar. A gente costuma dizer lá em Comum, lá, através do nosso cliente que é Idealiza e que constrói bairros, né? Que as pessoas fazem a cidade, mas a cidade também faz as pessoas, né? Perfeito. É isso mesmo. E a gente sempre fala assim, ó, toda vez que a gente constrói e que a gente preserva, a gente faz isso para as pessoas e com as pessoas. Então, isso que é fundamental, né? Que a gente consiga cada vez mais trabalhar nessa bolha, pelo menos eu digo aqui em Pelotas, né? Trabalhar nesse efeito, assim, né? De sensibilizando a todos a partir da pré-existência que nós temos. Então, acho que talvez muito mais importante que em algumas outras cidades mais modernas, a cidade de Pelotas tem essa essência do preservar, né? Por quê? Porque é a essência dela. É uma cidade antiga, se mantém na sua grande parte preservada, né? Precisa ser talvez mais bem cuidada. Mas nós temos ali, né? Aquele material para ser trabalhado. Então, a partir dessa pré-existência, fazer o diferencial da nossa cidade. E o que nos identifica enquanto, né, sociedade, né, os aspectos de quem a gente é, né, é o entorno de onde a gente está. Então, conhecer a nossa história é o que nos faz a gente se entender, né? E, então, o patrimônio nada mais é do que o livro da história da nossa gente, né?
Então, por isso que é importante, para a gente conseguir olhar para o futuro, a gente tem que se entender e saber do nosso passado, né? E ressignificar algumas coisas e o patrimônio também está a serviço disso. Então, preservar é muito necessário, né? O livro da história da nossa gente, isso eu amei. E eu já te pergunto, da onde veio essa ideia do projeto do Palácio Piratini, desses 100 anos? Como que surgiu esse momento para ti? Como que tá sendo esse desafio também? Conta um pouquinho. Nossa, foi um presente do destino, né? Casos do acaso. Eu sou da comunicação, né? Sou formado em cinema e tudo mais. Trabalhei toda a vida na comunicação e fui para o governo do estado para trabalhar na comunicação. Chegando lá, eu tinha uma entrevista na segunda-feira com a secretária de comunicação e eu fui no domingo, num almoço lá no palácio, e o governador ia morar no palácio, né? Tava se preparando para se mudar para lá. E estavam fazendo uma organização, uma mini reforma. E aí eu fui conhecer e tudo mais, e cheguei no canteiro de obras, assim, né, com ele, e comecei a dar ideias. E aí como eu tinha uma formação em design de imóveis e já sabia disso, e aí pela minha expertise de produtor, né, resolver coisas, eu disse, fica no gabinete aí, e não vai pra comunicação. E aí eu fui ficando com aquela perspectiva de produtor, vou acabar minha missão e eu vou pra comunicação. Isso lá em 2019. E aí eu descubro que o Palácio Piratini ia fazer 100 anos, em 2021. E aí eu começo a entender que aquele lugar não tinha nenhum Instagram, não tinha... Só existia no Wikipedia. E aí eu começo a ver, gente, isso aqui é um universo de histórias, de repertórios, esse lugar precisa de cuidado. E aí vou me envolvendo, aí me dão uma missão que é cuidar de uma assessoria de arquitetura, onde tinha uma arquiteta especialista em patrimônio. E aí a gente vai criando ali em cima daquela problemática que tinha de um lugar que não estava tendo um cuidado adequado em relação ao seu repertório cultural, que não é só material, né? Porque lá a gente tem isso, é um lugar que é um patrimônio material por ser um prédio, mas tem todo um patrimônio imaterial, que é a sua história, os seus acervos, né? O seu repertório. E aí começa a se construir em cima dessa justificativa e desse mote da casa, da sede do governo do estado do Rio Grande do Sul, que ia fazer 100 anos. Imagina, palco da história do estado. Começa a se construir diversas alternativas em torno daquilo, né? E aí eu começo a juntar, assim, uma galerinha de comunicação com essa galera da arquitetura, aí eu consigo uma pessoa da história, aí eu consigo uma restauradora vinda da UFPEL, porque eu vim bater na porta da André Bacchettini para me ajudar. Ela disse assim, só se tu empregar alguém da UFPEL. Aí vou lá, me esforço, consigo levar a Isis, e aí a gente elabora o projeto Palácio Piratini 100 anos, que é um pontapé inicial para o trabalho que está reverberando até hoje, que eu espero que, com o final desse governo, reverbere para os próximos, que é tratar uma instituição que não é um museu, que não é um centro de cultura. A existência dela o palácio foi feito para ser a sede do governo do Rio Grande do Sul e a casa do governador. Mas é impossível não se ter um trabalho de gestão cultural e esse trabalho fazer uma entrega para a sociedade, né? Levar a comunidade para conhecer esse lugar também, porque é um lugar que, enfim, através de todo o seu repertório, é muito rico. Então a gente está desenvolvendo esse trabalho. Quem quiser conhecer mais também tem o @Palácio Piratini, onde se divulga muitas coisas do que a gente faz. Está sendo incrível. E aí eu acho que eu também, enquanto profissional da comunicação, começo a descobrir uma outra paixão, né? Que é uma cachaça, né? Ai, não, Quando a gente começa a mexer nas velharias e descobrir o potencial delas. E aí tem também bastante algo que eu acho que nesse meio é bastante bacana, assim, de entender, que a preservação do patrimônio é sempre muito relacionada a arquitetos, né?
E é um lugar que é muito polivalente e que deve ser muito interdisciplinar. Porque o respeito que a gente está conseguindo dentro do palácio com os próprios servidores, assim, porque o serviço público tem aqueles estigmas assim, tipo, isso nunca vai dar certo, isso não dá para fazer, não, isso aqui jamais vai conseguir. E aí a gente vai lá, se esforça e prova, e as pessoas se encantam. Então as pessoas têm se apaixonado um pouco assim pelo patrimônio, né? E lá dentro. E isso eu tenho certeza que é com os artifícios do que a gente produz em comunicação, né? Então uma coisa vai apoiando a outra, a gente vai abrindo frentes, assim. Sim, isso portas. fala um pouquinho com a frase da Simone do início. Se a pessoa não conhece, como é que ela vai valorizar o que ela não conhece, né? Exatamente. É o cerne da questão. Exatamente. Isso é muito importante, porque é uma área, né, Simone, de muitas angústias. Muito. E quem preserva, principalmente quem vem há muito tempo nessa luta para conseguir preservar, enfim, um prédio ou um acervo, são pessoas que já sofreram muito também, né? E no serviço público tem muito disso. Às vezes sofre muito autoritarismo de quem não quer dar bola para isso e quem quer passar por cima de qualquer coisa. Então são pessoas muito, às vezes, arredias a liberar qualquer coisa ou a querer conversar, sabe? São muito protetoras, assim. E um lugar bem preservado é um lugar onde tu usa, né? Onde tu vive a coisa, né? Não adianta restaurar um prédio, né, Simone, e fechar ele e dizer, não, só pode entrar aqui Não, as pessoas têm que viver, têm que usar aquilo. De entrar de pantufa aqui. Mas, Simone, assim, ó, tu atende tanto iniciativa privada quanto pública, certo? Sim. Me conta um pouquinho, quando que alguém da iniciativa privada te procura, tá? E quando que alguém da coisa pública te chama, e quais são os desafios que tu encontra, tanto em um lado quanto no outro? Assim, ó, só vou fazer um comentário com relação às falas aqui do Teteu, que eu acho que são super importantes, que aí vai conectar com isso, que são, eu acho que 2 pontos fundamentais, que Simone é o uso, só fala mais. que é o uso, né, que o que salva o patrimônio é o uso. Então tem que ter um uso. O prédio não pode ficar fechado de forma alguma. Uma pessoa que vai lá, que abre, que fecha, que ocupa de qualquer maneira. Então, por isso que é muito importante, aí, Cuca, como tu colocaste, não congelar. A ideia de preservar não pode congelar o patrimônio. A gente tem que ressignificar o patrimônio para que ele tenha um uso contemporâneo. Fundamental. Segundo ponto, equipes interdisciplinares, que eu acho que aí tem tudo a ver com a questão da economia criativa. Hoje, pela legislação, o arquiteto é o profissional que tem habilitação, né? Digamos, reconhecida para ser o coordenador geral das equipes. Mas é fundamental que nós tenhamos equipes diversas. Então, num projeto de restauração, numa obra de restauração, a gente começa a parte, claro, técnica com engenheiros e com arquitetos. Mas os nossos projetos se dividem em 3, um tripé. Obra, projeto de restauração, educação patrimonial e comunicação, que na área do patrimônio a gente chama difusão, né? A difusão do patrimônio. Porque é uma comunicação diferenciada que já é uma comunicação educativa, né? Que a gente está explicando ali o passo a passo, qual a diferença entre uma restauração e uma reforma, por que tem que fazer assim. Então, com isso, com esse tripé, nós temos engenheiros, arquitetos, jornalistas, fotógrafos, educadores, arqueólogos, antropólogos. Então, é uma quantidade de profissionais todos linkados a partir do patrimônio. Então, isso eu acho fundamental, assim. Então, o patrimônio, eu acho que esse é alicerce da economia criativa. Com relação aos clientes, né, Cuca? Os públicos e os privados. Uma contratação pública é necessário passar, como eu tenho uma empresa privada, por um processo de licitação, né? Então, de vez em quando, eu sou contratada por um ente público, né? Quando eu ganho uma licitação. Mas, no geral, os meus clientes de restauração são todos privados. Eu trabalho muito para as igrejas, né? A restauração de igrejas, que são privadas. Elas têm um uso público, né? Mas, na verdade, elas têm uma propriedade, que é a da arquidiocese. Então, é o tipo de cliente. E outros clientes que nós temos são clientes particulares, pessoas que têm casas, né? Ou que têm prédios, que são prédios antigos, e que querem restaurar. E, na verdade, eles querem atualizar esse prédio. Porque a gente fala restauração
A gente tem vários níveis de tombamento, né? Tem prédios que tem um nível de proteção maior, proteção menor, mas um cliente privado é qualquer pessoa que tenha um prédio e queira valorizar aquele prédio. Como que acontece? Eu sempre conto uma história. Tem uma casa aqui em Pelotas que fica na 15 de novembro, que é hoje uma loja, a Essenza Casa e Jardim. É ali, na 15 de novembro, onde se fazia a carteira de identidade, a delegacia. Uma casa, vírgula, maravilhosa. E olha a história dessa casa. Ocupada pela delegacia, e a gente ia lá fazer carteira de identidade. Ficou por 30 anos alugada, um proprietário particular. E aí, esses clientes recebem a casa como herança. E eles têm a loja lá em Porto Alegre, a matriz. E aí resolvem, então, aproveitar essa loja e fazer uma filial em Pelotas. E aí, o que acontece? Eu fico imaginando como que essa casa foi mantida enquanto estava ocupada por um órgão que fazia a carteira de identidade. Péssimo estado, mas é interessante de ver, assim, que a gente fala, às vezes, assim, em péssimo estado de manutenção, de conservação. Mas não fizeram alterações. Então, a casa mantinha a sua estrutura original, né? Estava só muito suja, muito mal cuidada, com problemas de goteira. Mas estava linda ainda, uma casa que tem pinturas murais, tudo. E aí, quando os clientes, então, me chamaram, eles queriam fazer uma reforma. E aí era modernizar essa casa para colocar a loja deles. E aí eu disse, mas vem cá, vocês têm um tesouro nas mãos, porque vocês vão ter um patrimônio, né? Vocês vão ter uma loja única. Uma loja antiga, onde vocês vão colocar os objetos, vocês, contemporâneos para vender. Então, aí mostrei para eles o valor que tinha na pré-existência. E até uma questão econômica disso, de manter tudo que já tem. Então, assim, se vocês forem visitar a casa, ela está toda preservada, foi mantido o telhado, só foi consertado, mas o forro, o piso, com as marcas do tempo, eu acho que é importante também num prédio histórico, um prédio antigo, ele manter essa originalidade, né, da passagem do tempo. Que nem eu digo, não pode ficar moderno demais, né? Então, aquele desgaste da parede, aquele ladrilho hidráulico que marca o caminho que as pessoas fizeram, isso tudo faz parte da identidade da casa. Então, os clientes que me procuram hoje, Cuca, já sabem que, número 1, eu vou procurar preservar tudo que essa casa tem, né? Depois, modernizar no sentido de dar possibilidade a novos usos. Mas quem procura esse tipo de trabalho são pessoas que já entenderam isso, né? E qual é o diferencial? Que eu acho que aí é um diferencial para o negócio. Poder se instalar num lugar que já tem uma pré-existência, já tem uma memória e uma identidade. Então, eu acho que é isso que são as pessoas que nos procuram. Tu não acha que... Vocês não acham que... quando a iniciativa do restauro é pública... Quer dizer, não é quando a iniciativa... Quando tem prédios públicos mesmo, de propriedade do Estado, da prefeitura, não sei o quê... essa manutenção, ela se torna muito mais complicada, porque são períodos de 4 anos. Quem é que vai pôr o dinheiro que não se colocou em 30, 50 anos num prédio para fazer um restauro ou uma reforma, não sei tecnicamente exatamente o que é. Enquanto que a iniciativa privada, sob uma supervisão pública, sob uma agência que controle, deveria ser incentivada a ocupar esses prédios, seja o público através de um comodato, de uma coisa assim, seja que for, com isenção de impostos, não sei, ou mesmo ter o seu investimento no seu próprio prédio que é tombado, não sei o quê, uma isenção de impostos, algo, que o investimento seja público e que ela tenha que devolver a longo prazo, eu não sei. Mas isso que tu falou da ocupação, né? O prédio fechado caindo, ele só contribui para que as pessoas olhem para um troço que ela não vai valorizar, porque aquilo ali é uma sujeira no meio da tua cidade, enquanto não é uma riqueza. Isso aí. Então, quando tu fala que, tipo esse exemplo que tu deu na 15, que antes era um órgão que fazia as carteiras de identidade, tu imagina as experiências ruins que as pessoas tiveram ali, quando foram ali, tiveram que ficar sentada esperando para ser atendida por meia hora, por 1 hora, aquele prédio caindo aos pedaços, que saco tá aqui nesse lugar insalubre, quando ele poderia estar lindo e estar comunicando nesse lugar quando eu fui fazer carteira de identidade. E difundindo o valor que ele realmente tem. É isso aí, Cuca. Perfeito. A ideia do uso é fundamental e essas parcerias de como ocupar esses prédios e fazer a manutenção adequada. Porque qual o grande problema que nós temos? A falta de manutenção. Porque assim, quando a gente fala em restauração, restauração, que é uma palavra. Restauração é a pior ação que pode acontecer.
Porque a gente só restaura Porque ficou podre. porque não cuidamos. Eu não cuidando, Quando não tu deu vai manutenção. restaurar uma coisa. 7 de abril. E quase Fechada há quanto tempo tá fechada? 15 anos. 16 anos, eu acho Mas, agora. né? 2012. 16 anos sem a população Acessar Uma geração poder não usar conhece, um deixa eu ver. instrumento, não sei como é que se diz, como é que se diz? equipamento público. Um equipamento público É cultural, em benefício da cultura delas isso aí. próprias, né? Quantas coisas bacanas que tinham ali, acessíveis às pessoas, a todo tipo de classe social e tal. E o troço tá parado há 15 anos porque não houve um projeto de sustentabilidade dele durante o uso. Eu acho isso um absurdo, isso é uma responsabilidade. Está na Constituição que o ente público tem que zelar pelo patrimônio. Eu não sei se é criminal isso. O que acontece? Pistola, Cuca pistola. Não, aqui. sério, cara. Concordo. Não, o que Eu acontece? não estou falando a um governo ou outro. Não, a gente entende isso. Eu estou dizendo a todos que passaram, que geriram aquele local e que não tiveram a mentalidade de manutenção constante, de viabilidade do espaço. Eu vou trazer um exemplo, então, de um projeto que eu já atuo há muitos anos, que é a Catedral de Pelotas, né? A gente vem fazendo esse projeto por etapas, porque nós nunca recebemos um recurso direto, um aporte direto via governo, assim, vamos destinar, tipo o IFAM destinar um recurso direto. Então, todos os projetos que estão na Catedral, a gente elabora um projeto, aí fala, um projeto de arquitetura. Esse projeto de arquitetura vira um projeto cultural. E aí nós buscamos patrocinadores via as leis de incentivo. E hoje a Catedral, eu digo, é um case assim, de sucesso em termos de recursos, porque a gente consegue fazer com várias frentes o trabalho lá. Leis de incentivo estadual, leis de incentivo federal, emendas parlamentares e recursos próprios da comunidade. Então a gente tem várias fontes de recurso, em função do aporte, a gente faz o tamanho do projeto. Mas eu já venho trabalhando há muitos anos lá e agora a gente conseguiu implementar esse ano uma coisa que é fundamental, que é um plano de zeladoria. Sim. Que é o seguinte, o que precisa ser feito? 10% do dízimo vai para manutenção do Quando espaço. precisa ser feito? E principalmente aí, Cuca, que entra com a capacitação. Capacitar pessoas locais que possam fazer esse serviço. Porque a gente não adianta restaurar uma vez e gastar 1, 2, às vezes, dependendo do monumento, 5 milhões. E a gente depois não manter assim, não limpar uma calha, né? Não dar aquela manutenção no dia a dia, que eu acho tem muito goteira, aí estranho. estraga o locatelli, aí não... Porra! E que eu acho estranho também, as pessoas, eu não sei essa relação também. Porque quando a pessoa mora numa casa mais moderna, eu digo uma casa contemporânea, a pessoa pinta a casa, a pessoa limpa, a pessoa... Quando a casa é antiga, a não ser que se passa que acha que nada precisa ser feito, que vai acontecer, né? Aquilo vai... Esse cuidado diário que tem que acontecer, essa manutenção, porque é o que acontece numa casa antiga, ela vai trabalhar, ela é de madeira, essas coisas todas. E, por fim, além da zeladoria, eu acho que é fundamental também desmistificar um pouco a questão da restauração, porque, obviamente, que a gente tem objetos, a gente tem peças, tem detalhes, né, entendeu, para restaurar, que realmente são muito caros a serem feitos. Mas a gente tem muita coisa que são básico da construção, que é o quê? Um reboco, que é a base de cal. Uma pintura. São serviços simples. Mas o que é importante? Conhecer como era feito antigamente para te conseguir consertar, recuperar de forma adequada. Técnica. Exatamente. E, principalmente, usar os materiais originais que são muito mais baratos. Por exemplo, hoje, você vai comprar uma cal. É baratíssima. Vai pintar um prédio com cal. É muito barato, é o mais adequado, é o que permite que a parede volte a transpirar e tu não tenha mais umidade. É conhecimento. Uhum. Então é isso. É o que te chamam para apagar o incêndio. Isso aí, quando já tá... Acontece A muito... Tem que te chamar para tu fazer uma agência de conservação patrimônio preventiva. com incentivos, com regras, como que a iniciativa privada pode usufruir daquilo, preservando, conservando. Isso. Acontece muito, né, Simone? As pessoas que tem um prédio histórico, tipo um empreendimento num prédio histórico, de pintar a fachada com tinta plástica, sem saber. E aquilo não dura nada, porque a tinta não deixa a parede respirar e começa a estourar tudo. Quando, na verdade, era só pintar com cal, que é mais barato. Uhum. Que o prédio ia se conservar muito mais. Respira. Então, a informação de como preservar... não só bens históricos, mas como outros tipos de acervo, como acervo de livros, por exemplo, que é o que se tem bastante também, principalmente aqui em Pelotas.
deveria já estar no imaginário da cidade, assim, para essa cidade se construir como uma cidade histórica de fato, né, de patrimônio histórico de fato. Então é fundamental, acho que se tenha mais acesso a esse tipo de informação e mais disseminação desse tipo de informação, né? Para se criar uma consciência coletiva sobre isso. Com base nisso, faço uma pergunta para ti e para Simone, tá? A gente tem um movimento, eu quero saber o entendimento que vocês têm de tem espaço para comunicar restauro e patrimônio e até trabalhar com um viés, com um olhar teu de que tá morando fora, não tá mais morando em Pelotas, mas que comunica dentro do palácio. Então é uma questão de dar voz e visibilidade através da comunicação. Então tem espaço para o restauro em Pelotas, e aí eu te pergunto, faço a mesma pergunta, só que para mão de obra, né? Então a gente tem 2 viés diferentes, mas tu também tem esse olhar de patrimônio aí dentro de ti agora, né? Nessa transição da comunicação, né? De comunicador, mas tem espaço, tu percebes que tem incentivo? Como que tu percebes isso no movimento na nossa região? Eu acho que a cidade, espaço tem, porque é uma cidade que tem essa demanda latente, né? Eu acho que falta um pouco de conscientização de que isso pode ser um grande potencial para a cidade. Porque realmente o nosso patrimônio histórico pode ser um grande potencial para desenvolvimento da nossa cidade. E essa conscientização é parte de as pessoas entenderem isso como algo bom e não como algo ruim, né? De não só gastar, é só gasto. E exatamente, assim, tipo, o que vocês querem gastando, investindo em um monte de velharia, né? Mas isso pode ser muito bom para a cidade. E aí tem vários cases de cidades históricas, né? Tipo, na Europa, muito, mas no Brasil, tipo, Tiradentes, enfim, várias cidades que se valem disso. Né? Exatamente. E na comunicação, eu lembro quando eu trabalhava na prefeitura, na Ascom, a gente ia fazer um vídeo sobre o plano de carreira dos professores. Era horrível, assim, tipo, era só comentário ruim, só a bomba. Mas aí eu comecei a fazer uns vídeos assim, vamos fazer um vídeo, nosso patrimônio, um texto da Maria Alice Estrela narrando sobre a biblioteca pública. Aquilo chovia de comentário legal, era o vídeo mais visto do YouTube na época. A gente fazia um sobre questões do pertencimento, né, do orgulho do pelotense. E as pessoas amavam aquilo. Eu acho que inconscientemente o pelotense tem orgulho disso, mas talvez tivesse um pouco mais de entendimento do potencial, né, que o patrimônio histórico tem. Eu acho que nesse acomodar das melancias a gente podia pegar um belo caminho, né, Simone? Não, concordo plenamente. Eu acho que nós temos já a maturidade para tentar propor o ecossistema do patrimônio, né? Que a gente consiga conectar todas essas pessoas, porque muitas vezes tem assim, o proprietário ou o morador da casa que precisa fazer um conserto. Não tem mão de obra. Não sabe como fazer. Aí chama ou não faz, ou chama uma pessoa que vai fazer um serviço inadequado, que vai causar mais danos ao patrimônio, né? Então, na verdade, eu acho que nós precisamos unir essa cadeia entre as pessoas que são os proprietários, que são os cuidadores do patrimônio, os profissionais que trabalham tanto na área de projeto como na execução de obra, os trabalhadores da construção civil, as lojas de material também, porque vocês vejam, a gente não tem hoje, chega em Pelotas e pensa assim, eu quero restaurar uma coisa, aonde que vou? Quem pode me dar essa informação? Imagina, isso devia ser uma economia pulsante aqui. Eu digo, tá assim, caindo de madura, essa questão de montar esse ecossistema. Porque com relação à pergunta dos trabalhadores ou das pessoas, o que acho que acontece? É difícil manter uma constância do trabalho na restauração, né? Então, muitas vezes, as pessoas não querem migrar de outras áreas. Eu estou falando agora diretamente dos trabalhadores da construção civil, né? Não querem migrar das áreas deles para a área de patrimônio, porque não consegue ter continuidade no trabalho. Tem um trabalho, termina, ficou vazio. Não tem uma indústria. Tem que ter indústria. Aí o que acontece, né, Cuca? A gente fica também chateado. A pessoa já tem uma atividade ali, fazer a migração, né? O que nós temos visto hoje, as pessoas que nos procuram para trabalhar dizem assim, eu quero trabalhar com vocês, que eu quero trabalhar com restauração, porque eu quero fazer alguma coisa que tenha um propósito maior, né?
que mexe com essa questão, né, da memória, da história, uma coisa que já está lá há muito tempo que vai permanecer, né? Então hoje as pessoas querem esse propósito maior e o patrimônio se presta a isso, né? Eu acredito muito, eu já falei até aqui, eu acho, no Tino, já falei no DDD, já falei em tudo que é lugar. Cara, tinha que ter um escritório de desenvolvimento. É isso aí, Cuca. Pelo menos do que é patrimônio público, tá? Olha para esse prédio tá caindo aos pedaços, tá parado há 30 anos, o que nós vamos fazer aqui? Tá, esse prédio, aí faz um estudo de mercado, esse prédio serve para isso, serve para aquilo, serve pra... As interferências que vão ser feitas aqui não vão prejudicar, descaracterizar a história do negócio, a arquitetura do negócio. Então nós vamos fazer um projeto de restauro, de reforma, né? E nós vamos a mercado oferecer para empresas que queiram se instalar ali, para que elas realizem esse restauro em troca de isenções de outras coisas. E pronto, e o prédio está vivo. É assim que acontece na França, é assim que acontece na Dinamarca, é assim que acontece na Holanda, é assim que acontece na Itália. É assim que... Vocês já viram notícia de um prédio histórico na Europa abandonado? Não existe. Não. É que essa questão de aproveitar para a existência, né? E não é... Aqui a gente não ocupa, né? Não é nem competência e nem vocação do ente público de manter esse prédio. Ele tem que fiscalizar e regrar. Porque quem tem interesse e quem vai ver se o negócio para de pé, se o negócio dá resultado, é quem vai colocar o seu negócio ali, quem vai abrir as portas, quem vai trabalhar. Quem vai ter retorno. Eu tenho a impressão quem vai ter retorno. Porque é assim que a sociedade gira. Se a gente tivesse um case de um prédio que acontecesse algo assim, acho que era o grande pontapé inicial para que se espelhasse em outros, né? Porque quando as pessoas veem que dá certo, e é muito possível de dar certo uma iniciativa nesse formato, as pessoas se apaixonam por aquilo, se apropriam, porque não é só sobre ocupar, né? É sobre se apropriar daquilo também como algo que lhe é caro, assim, né? E basta um case de sucesso, pegar um comercial da vida. Não, aí comercial é muito grande. Também tem isso. As coisas são muito monumentais. E os projetos, às vezes, precisam ser muito audaciosos. E também às vezes se tem um idealismo também de muito... que as coisas têm um mundo ideal para isso. Quando eu cheguei lá no palácio, tinha um projeto de restauração de todo o palácio há não sei quantos anos, que nunca ia acontecer. Então a gente começa a atacar, às vezes, em coisas pequenas, para conseguir puxar na corda, para conseguir ir abrindo portas. Vamos começar pela janela. Porque uma coisa muito grande, às vezes, se inviabiliza também, né, Simone? Eu acho que a catedral tem um pouco disso, né? Vocês foram atacando por frentes, porque por etapas, fazer toda pelas urgências, ela... né? Impossível. É impossível, às vezes. Tanto pela grana, como pela mão de obra, como pela... Eu não sei como é que a catedral funcionou, mas, tipo, lá no palácio, imagina, é um prédio de 100 anos, que tem uma população em média de 500 servidores circulando e que tá em obra. Então, às vezes, assim... Tipo, tá... Tu imagina, o prédio tem 100 anos, né? A lei francesa de conservação do patrimônio é de 1913. A lei tem mais tempo do que o prédio do Palácio Piratini, né? Outro entendimento. Ou seja, os caras se deram conta disso há muito tempo, numa época que talvez tivesse ali uma demanda por derrubar e construir outras coisas, né? Com a tecnologia da construção, do aço, de não sei o quê, né? E os caras, não, peraí, a gente tem que preservar isso que tá aqui, e funcionou muito bem. Hoje as cidades são referência de turismo, de tudo, né? De uso de tudo. Turismo cultural. Aqui em Pelotas, a nossa proteção, assim, acho que é dos anos 80 e poucos, né? Com o Bernardo. Começa ali, né? E depois vem um processo, os inventários. Acho que Pelotas é uma das cidades do estado mais bem estruturada com relação a isso, né? Até porque a gente tá falando de uns 40 anos, eu acho. Os inventários já está no plano diretor, então é um processo longo. Por isso que eu falo, a gente está na maturidade já para fazer esse ecossistema, né? Um polo de desenvolvimento do patrimônio. Sim, a sociedade civil tá aqui, ó. A sociedade civil, nós não tem que... E uma coisa interessante também de colocar essa questão de fazer por partes e também desmistificar essa coisa, porque a gente tem que entender assim, o que a gente pode fazer? Uma coisa é tu restaurar tudo e voltar, porque toda vez que a gente restaura, né, quando a gente restaura um prédio, a gente escolhe um tempo para voltar. Porque o prédio começou,
Ele também foi passando por várias alterações até chegar num determinado momento e se estabilizar, digamos assim. Aí ele teve um uso e aí depois problemas. Então a gente vai restaurar. Então a gente sempre fala, mas para qual tempo a gente vai voltar esse prédio? Porque quando a gente começa a restauração, a gente descobre camadas desse prédio, né? Por exemplo, tem uma pintura, abaixo tem uma outra pintura, abaixo tem uma escaiola, a gente tem várias camadas de tempo. Então quando a gente restaura, a gente escolhe um tempo para voltar, né? Quando a gente vai fazer uma restauração total de um prédio. Mas outra coisa um outro conceito de trabalho que eu acho super interessante, chama-se consolidar a ruína. Tu entra no prédio como está, tu consolida, nada vai cair tudo, e tu assume ali. Não precisa restaurar tudo e refazer tudo como era. Porque daqui a pouco é interessante também chegar naquele ponto. Isso já é uma outra equação econômica. Porque se tu não vais voltar tudo aquilo, tu entende? Quer dizer, uma parede que já está descascada, um revestimento que está aparente, deixa assim. Mostra a estrutura do prédio. Então é isso que as pessoas têm que ver também. Museu do Louvre. Começaram a escavar lá para fazer um estacionamento. E viram, não dá para fazer um estacionamento aqui, que tem camadas e camadas de história aqui embaixo. Eles mantiveram as ruínas, tudo, em contraste com o moderno, ela se valoriza mais ainda. As pessoas olham para ela, em vez de tapar e fazer um reboco nos tijolos velhos. Não, aquilo está convivendo em harmonia e as pessoas estão apreciando aquilo. Eu fico... Gera, né? Gera o interesse, transmite conhecimento também, porque a partir do momento que tu vês o processo, assim, mas isso aqui era assim, eu acho que desperta, né? O museu não é só a obra que tá dentro da cúpula de vidro ali, tá nas paredes. Onde a gente conta a história. Peraí. Tá tocando o telefone aqui, só um segundo. Alô? Oi, Fabiano. Não, ninguém vai restaurar nada ali no Parque Una, tá bem novinho tudo. Tá tudo incrível. Não, o pessoal tava até elogiando aqui. Tá ótimo. Beijo, querido. Pergunta do Parque Una, que é... Una pergunta. No DDD 53, existe uma pergunta que o Pedrinho e o Otávio fazem pros convidados, que é: vocês têm o papel e a caneta na mão, e podem fazer com qualquer recurso e verba que vocês têm para melhorar Pelotas. E aqui no nosso TinoCast é para a economia criativa de Pelotas. E como estamos falando de restauro e patrimônio, e veio na hora certa essa pergunta, que já estamos falando de um escritório aqui, a gente quer saber de vocês. O Cuca já falou. Eu não vou falar, eu prometo que já deu. Mas o que vocês fariam para melhorar a economia criativa no quesito histórico patrimonial aqui da nossa região? Eu faria um fundo de investimento para ser gerido pelo escritório do Cuca. Obrigado pela confiança. Eu vou ser, né, como é que é, com o relator, como é que é? Com o relator. Concordo, a ideia fundamental é essa, eu acho. Uma agência de desenvolvimento do patrimônio, né? Para que a gente possa concentrar as ideias, os esforços e os recursos, mas com um plano de cidade. Eu acho que não adianta a gente ficar naquela escala, né? Faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Tudo contribui, mas eu acho que está faltando um plano de desenvolvimento a partir do patrimônio, baseado na economia criativa e movimentando o ecossistema. Talvez a cidade entender esse potencial para si. Que, na verdade, acho que a cidade entende. Falta, acho que talvez, é uma organização de como conseguir realizar. Porque a hora que a cidade se apropriar disso de fato, eu tenho certeza que às vezes o caminho de Pelotas talvez seja pelo patrimônio histórico e não pelo... Não, é só pela construção. É pela economia criativa. Eu tava lendo. Eu quero falar antes da minha... Porque hoje eu tá efervescente aqui, ó. Eu fiz várias anotações, aí depois tu que tu tava lendo. O primeiro ponto que a gente mais escuta aqui no Tino é a questão do turismo, né? Isso. E facilitar, favorecer, desde o segundo episódio com o Léo Branco, que é transformar Pelotas numa nova Austin, que fazer com que as pessoas venham para cá, porque tu tem um centro histórico incrível, tu tem um parque tecnológico, tu tem o Parque Una, tu tem diversas possibilidades para transformar Pelotas com visibilidade criativa. Trazendo para o nosso assunto de hoje
esse escritório do Cuca, que a gente está aqui, ó, trazer esse case de sucesso de um patrimônio... Vamos dar um exemplo ali na praça, aquele banco que era um banco antes, que era um prédio de esquina com o mercado. Banco do Brasil. Que era o Banco do Brasil. Fazer com que aquele espaço se torne um case de sucesso para outras empresas irem para lá e ocuparem aquele espaço em contrapartida de cuidar daquele espaço, e ir para um poder público, ao invés de ficar parado, sendo que tem que dar muito restauro, muita manutenção e não tem economia girando ali dentro, é melhor a longo prazo retornar isso para a sociedade, para o poder público, trazendo movimentação para a cidade, do que ao invés de fazer um restauro no Casarão 6, mudar o Museu do Doce e não ter nenhuma visibilidade, divulgação, deixar tudo lá sem trazer pontos econômicos. Então, eu concordo muito que a gente tem que dar função econômica na nossa cidade. Ao meu ver, eu faria um restauro econômico na volta da praça, começaria para tentar transformar num case de sucesso. E um outro ponto que eu queria muito salientar é a questão da educação e conscientização que a gente falou. Uma das questões que a gente sente muito na economia é que a academia prepara para a academia e não para o mercado. Consequentemente, se não tem uma visão mercadológica de educar essas pessoas que estão saindo da academia para o mercado de trabalho, muitas vezes a gente não consegue mão de obra qualificada. Então tem que educar não só a academia, mas também o senhorzinho, que lá é pedreiro, que a gente vai conseguir fazer com que ele trabalhe com restauro e que ele entenda que o movimento que ele está fazendo não é só um movimento de dinheiro, prestar serviço e ir lá. Não. É um movimento histórico que muitas vezes precisa de minúcia, cuidado, e o cara tá acostumado a botar reboco na parede. E aí, tipo, por que eu vou fazer isso? Por N fatores. E entra a questão da educação e conscientização. Mas esse cara só vai existir quando existir uma indústria. Exato. Quando ele vê, tem uma demanda aqui, vou me especializar. Lógico, gosto disso. Como o Polo Naval tá fazendo agora. Mais propósito no que eu faço. É isso aí. Né? Enquanto não tem essa indústria, ele não vai nem pensar nisso. Ele vai onde contratam ele, né? O Polo Naval tá voltando em Rio Grande. E aí, eu tava em Rio Grande há 2 semanas atrás. E eu escutei num carro de publicidade que esteja preparado para a qualificação, porque o Polo Naval tá voltando. Nossa escola prepara para soldador, não sei o que. Então, a iniciativa privada com uma escola, já consegue ver que tem mercado, e por ter mercado, pessoas vão ver que tem a possibilidade de crescimento, de ganhar dinheiro, disso, daquilo. Só que tem que ter esse movimento, não vai ser público, vai ter que ser privado, de alguma forma, economicamente. Eu acho que fundamental a organização da sociedade civil. Nós aqui que somos pessoas apaixonadas por isso e entendemos. Porque, por exemplo, o prédio do Banco do Brasil, existe um projeto bem bacana para lá, que a prefeitura encaminhou, que era uma escola de gastronomia, né? Só que às vezes o poder público não tem capacidade de tempo, de espaço para avançar muito. E 4 anos às vezes é pouco. Ele tem a responsabilidade. Ele tem a responsabilidade, mas ele não tem, às vezes, a prioridade. Porque isso realmente não é uma prioridade na ordem do dia do poder público, né? Vai ser sempre saúde, educação, segurança. E às vezes, numa cidade como a nossa, que tem uma carência de grana, isso vai sempre ir ficando, né? Não que não se tenha o interesse e não se preze por isso, mas nas escalas de prioridade talvez isso fique para trás, né? E infelizmente isso é uma realidade. Então a sociedade civil se organizando talvez fique até mais... Porque não existe uma organização de fato para cobrar também isso do poder público, né, Simone? Assim, uma organização potente. Então talvez a sociedade civil se organizando para conseguir gerir isso entre as partes, né, para mediar isso, seja um grande caminho. Acho que talvez a gente já tentou fazer alguns encontros, assim, uma associação dos proprietários de imóveis inventariados. Nós temos praticamente 2.000 imóveis inventariados aqui em Pelotas, né? E uma coisa que a gente sempre salienta, quando a gente vai fazer um histórico, assim, em qualquer cidade, de 2.000
vamos arredondar, né? 2.000 prédios de patrimônio, aqueles que estão reconhecidos como patrimônio, porque tem outros que também são patrimônio e não estão nessa listagem. Qual o percentual de prédios públicos e quantos são privados? Quando a gente fala em restauração, a gente coloca muito prédio público, porque normalmente o que é? O prédio público é o prédio mais vistoso, é o prédio mais monumental, aquele que no cenário, na paisagem aparece mais. Mas a cidade é composta pelos seus conjuntos de prédios. Então a gente precisa ter da casa de porta e janela, assim como precisa ter a catedral. Todos eles, né? Então, eu acho que a gente teria que fazer uma organização da sociedade civil e um ponto de partida seria essa associação dos proprietários de imóveis inventariados. Porque eles têm uma força muito grande. E a partir daí, irradiar, né, toda essa... Eu tô com uma lista de 10 coisas na minha cabeça pra falar e eu vou esquecer de... Vai. A gente fala muito. Tu imagina, esse cara tem, em sua propriedade, tem um prédio tombado, inventariado, não sei o que, um técnico. Tá. Ele tem uma série de restrições ali, ele não... E ao mesmo tempo o prédio está se deteriorando, para ele arrumar vai ser muito caro, ele não tem um incentivo para manter o prédio. Tudo bem, ele não paga IPTU, né? Mas ele tem que estar em bom estado, né? E aí para não pagar, tem que estar em bom estado. Sim, a fachada tem que estar aí ele não aluga o prédio, ele não vende porque ninguém vai comprar aquilo. Isso aí. Né? Então o troço tá caindo aos pedaços. Eu tava lendo que na Europa, e aí eu não me lembro se foi na Itália, onde foi, que os caras, nesse escritório que se tem, se fazem os projetos, e aí eu não sei se é só para público ou se também para os privados, e se vai a leilão dar a concessão do prédio a quem quer habitar ele ou explorar comercialmente o prédio. Então, o troço tem um valor. Você vai a leilão. Quem é que paga mais para usar esse prédio, mantendo esse projeto que foi feito aqui? Com essas características todas que são importantes para a preservação do patrimônio, né? Então é isso. Já esqueci das outras 8, viu? Falei 2. Falou 2. Não, excelente, Cuca. E só queria complementar que é uma coisa que a gente precisa incentivar também, é a questão do centro histórico, né? A gente manter esse centro, né? E manter esse centro vivo. Então, nessa questão de novos usos e fazer a diversidade de usos também, que é importante, que é justamente isso. A gente vai ter, e é normal que tenhamos outras centralidades na cidade, mas aquela ali tem aquela característica, né? Então, a gente diferenciar as coisas e preservar. Então, por isso que é muito importante manter, até porque a gente tem esse contraste na cidade, né? Um grande case de sucesso em turismo, por exemplo, é a Serra Gaúcha, né? As pessoas vão para a Serra e porque lá existe um produto criado, uma atmosfera que é relativa àquilo lá, né? E muitas vezes sem uma essência, né? Muitas coisas são inventadas. Imagina a gente que tem muita essência. Transformar, né? O caminho usar disso, natural, né? De ter a essência e vender. Eu vejo o Gramado, assim, de duas formas. Não é um lugar que me chama, assim. Fui algumas vezes, mas eu vejo uma competência muito grande na questão ali. Eles tinham uma essência de colonização alemã, né? E eles impulsionaram aquilo em termos arquitetônicos, em termos de regramento, como é que se constrói, como é que não se constrói. Não é em questão de preservação, mas em questão do que vai se construir. E por isso eles obtiveram êxitos. Esse é um dos motivos. As outras atrações que surgem ali, eu acho uma papagaiada. Mas é um case para chamar. Eu admiro a capacidade deles de inventar aquilo. E se for pensar, é mais ou menos o que foi feito pelo Paixão Cortes. Olhou alguns detalhezinhos da cultura, exponenciou aquilo, inventou um monte de coisa que ninguém usava antes, mas se criou uma cultura que as pessoas valorizam. Olha a quantidade de CTG que tem no mundo inteiro, invenção dele, né? Então, tem um lado que é bom. Mas é um complemento do material e do imaterial, né? Porque aqui a gente tá falando muito sobre patrimônio material, né, Simone? Por ser um lugar onde a Simone atua, né? E eu lido também muito com material, mas também com imaterial. E a nossa cidade tem uma riqueza gigantesca de patrimônio imaterial. E isso é complemento para o desenvolvimento do material, né? As nossas festas, as nossas paisagens naturais, né? Os nossos costumes. Isso que é o recheio, isso que é a alma da coisa, né? Então também é uma coisa que precisa caminhar junto, o pensamento a respeito disso, né? Tem tanta coisa da nossa cidade nesse campo que poderia ter um potencial gigantesco, né? O próprio Carnaval de Pelotas, né?
O nosso carnaval ele é super característico, ele é uma coisa super abandonada porque sempre é uma festa marginal, né? O carnaval é uma festa marginal. Mas aí a gente vai de novo, um case Uruguaiana, né? Faz um sucesso com um carnaval criado, fora de época, um produto criado, né? Que talvez não tivesse uma essência como o nosso tem. Então, essas coisas sendo vistas de maneiras complementares é fundamental também, né? Porque também a coisa não é só sobre a materialidade. Precisa ter a alma da coisa. Realidade que ancora, né? Mas na verdade... É o que tu falou, né, Simone? Exatamente o que tu falou. A percepção de vocês, qual é o futuro do patrimônio em Pelotas? Assim, o que vocês estão vendo de movimento? Tá tendo mais investimentos? Como que vocês enxergam o patrimônio histórico da nossa região em termos de futuro? Inteligência artificial vai entrar aí e vai restaurar junto? Pode ser algo complementar, né? Eu gostaria de contar uma ação que inaugurou terça-feira. O acervo mais importante do Palácio Piratini reconhecidamente é a pintura mural do Aldo Locatelli, que é belíssimo, né? Quem não conhece tem que entrar no site e ver, ou tem que ir lá ver. É uma coisa dificílima de ver, porque a 8 metros de altura tu quase quebra o pescoço para ver, né? Restauramos recentemente toda ela, né? São murais de mais de 50 anos. E terça-feira inaugurou, a gente tem um perfil no Google Arts e Culture, que é uma plataforma do Google para museus, enfim, de todo mundo. Estamos lá do lado do MoMA, do Malba. E nós inauguramos terça-feira a primeira instituição do Brasil, que eles mandaram para o Palácio um fotógrafo inglês há 1 ano. Demoraram 1 ano para publicar as fotos em alta definição. É a super câmera Google. Consegue dar um zoom assim absurdo. Tem uma obra do Locatelli que eles deixou as digitais na obra como textura, que tu consegue ver a digital do artista. Então, agora aí leva um estudante. Nós recebemos muitos estudantes, né? Tu leva um estudante, fala sobre essa formação etnográfica do Rio Grande do Sul, tenta vender, ele fica olhando aquilo. Quando tu surge com aquele negócio, fazendo um zoom, sabe? Já gera outro interesse. Então, a tecnologia aliado a alguma coisa, entendeu? Então, isso tudo tu vai criando artifícios e a comunicação de novo, né? A comunicação é fundamental. Para que as pessoas compreendam a importância de preservar. Né? Para educar, para cativar, para gerar o artifício, para gerar a coisa do orgulho, do pertencimento, né? A interdisciplinaridade é bacana, né? É uma nova linguagem de apresentar para a nova geração. Exatamente. Eu queria só comentar um negócio que tu falou antes da academia, né? Que a academia não está formando, de repente, pessoas ideais ou com a formação completa, né? Eu concordo com isso. Eu vejo assim, o que falta talvez seja essa percepção da viabilidade das coisas, né? Como que para de pé? Eu sei, eu vou aprender todas as técnicas, eu vou ver toda a importância histórica, o que eu posso intervir, o que eu não posso, o que eu tenho que cuidar, as camadas da história, vai entender tudo. Mas como que eu vou fazer um projeto que para de pé e que vai ter uma manutenção? Porque assim, a gente não pode ficar dependendo da bênção do Estado, concedendo uma verba para se restaurar um prédio, né? Porque o Estado não gera riqueza. Então aquilo fatalmente vai acontecer como aconteceu com o 7 de abril. Ele vai fechar, ele vai ficar 20 anos, 30 anos, um lugar insalubre, quando ele deveria estar girando. Então às vezes, e aí eu vou encaixar com uma outra coisa. Tem um prédio ali, na esquina da Lobo da Costa com a Gonçalves Chaves, que tem uma escola ali agora. Não vou citar marcas, né? De frente do Guarani, prédio dos Zambranos. Eu conheço a história do que aconteceu ali, né? Eu conheço as pessoas que trabalharam, eles fizeram um projeto, o projeto foi aprovado pelo IFAM, pela Secretaria de Cultura. Quando foram realizar o troço, começou a surgir, não, mas não pode isso, mas não pode aquilo, sendo que estava no projeto. Né? Então parece às vezes que há uma dificuldade a pessoas que, eu não sei, Simone fala disso assim, porque eu fico puto quando se faz tudo certo e se tem entraves. E hoje se passou,
eu lembro que tinha uma questão que o IFAM dizia que a fachada tinha tanto de altura e a secretaria dizia que tinha que ter tanto. E aí, então, como é que eu faço? Eu levanto essa aqui ou eu baixo essa outra que já existe? Sabe? Eram umas coisas assim. E hoje aquele prédio, ele tá aberto, ele é uma escola, tem crianças que estão circulando ali, é um lugar, eu visitei algumas vezes, é um lugar extremamente agradável, que tu vê as coisas originais ali, tu valoriza, tem esse contraste do contemporâneo com o histórico. E é um prédio com vida, enquanto todos os outros estão fechados. Então, assim, por que se trava tanto? Onde é que estão os impasses? Onde é que está a falta de capacidade de compatibilizar os interesses, sabe? Tem duas coisas. Uma, o nosso povo gaúcho é um povo muito complicado também são pessoas que tu precisa convencer que vai dar certo e provar, porque assim, é um povo muito crítico, né? E aí voltamos de novo à comunicação e à educação. As leis de proteção patrimonial, tanto os institutos, né, o IFAM e o IFAI, que aqui no Rio Grande do Sul, o Palácio é protegido pelo IFAM e pelo IFAI. São ainda institutos muito pequenos diante da demanda que eles têm. E os regramentos de ambos às vezes não se conversam. E aí existe também muito pragmatismo em ambos, principalmente quando estão em governos opostos, né? Então, a mediação, a conversa, o bom senso, é uma área que exige muito bom senso, né, Simone? Porque se tu vai no pragmatismo das leis, na ponta do lápis, as coisas começam a se inviabilizar. Então, é um lugar onde tu tem que ter bastante energia e bom senso, né, trabalhar nessa área e fazer com que as pessoas conversem, para que realmente a gente consiga realizar algo. Porque se for na ponta do lápis, muitas vezes não consegue realizar. Essa situação dessa escola, eu acho que foi um pouco disso, assim, né? As pessoas se deteram só sobre o olhar do pouco que se sabe, assim, de que existe uma aura, assim, em torno do patrimônio, de que nada pode se mexer, nada pode se fazer, nada pode se tocar, né? Talvez agora, a escola foi feita, né? A intervenção foi feita. E é um case, é um sucesso, tá? Tem gente lá, tem aluno, tem circulação, provavelmente está super bem preservada porque tem uso. Então, eu só dizer, olha, o que mudou na ordem do dia, de fato? Nada. Tá dando certo ali, não prejudicou em nada essa visual consagrada. Tá aqui, deu certo, pronto. Agora vamos falar do assunto B. Eu acho o seguinte, uma coisa que eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com patrimônio, que eu digo, que frase estranha, cada vez mais eu entendo, que cada caso é um caso. Não. Aí, até quando você estava falando, depois eu posso falar que a gente também trabalha com... Cada caso é um caso e é uma casa. É uma casa. Por isso, o bom senso... É o bom senso, porque a gente não consegue aplicar a regra, assim, igualzinha para todos. E outra coisa também... O conceito de patrimônio, ele evoluiu com o passar do tempo, né? Como eu falei, primeiro o patrimônio era o patrimônio de herança, né? Patrimônio de herança. Depois ele passa a ser patrimônio histórico. E hoje a gente está no momento que a gente entende como patrimônio cultural, que é um conceito muito mais amplo de patrimônio, exato, né? Então isso a gente tem que entender. Porque, só para te complementar, Simone, porque às vezes... todo o aspecto que envolve é muito mais importante do que a materialidade em si. Aí vem o que a Simone falou, do que às vezes, se tu consolida... Não é que tu tem que voltar ao original, às vezes tu consolida a ruína e aquilo vai ser muito mais interessante do que o original. E essa questão da evolução do patrimônio também, houve novas avaliações a respeito da atribuição de valores ao patrimônio. Porque nem todo prédio, vamos falar dos prédios, né? Nem todo prédio é patrimônio pelo mesmo motivo. Um pode ser porque tem uma relevância artística, outro pode ser por causa de um fato histórico, o outro pode ser porque é um elemento que compõe a paisagem, o outro pode ser um prédio que é um símbolo para a comunidade. Por exemplo, assim, numa comunidade pequena, é a casa da parteira, da benzedeira, que é uma casa simples e também pode ser patrimônio. O que acontece? As regras do patrimônio, as leis estão escritas ali. Só que muitas vezes, no tempo que aqueles prédios foram tombados ou inventariados, esses valores estão desatualizados com os valores que a gente entende hoje, né? Então, em casos icônicos, né? Nesse caso específico, como a gente tem um quarteirão muito antigo ali,
Eu sempre recomendo que a primeira coisa é abrir o diálogo e a conversa para entender o que os institutos entendem que aquilo é patrimônio. Nesse caso estava até aprovado e tudo, né? Mas, porque eu digo, é um pouco subjetivo, assim. E muitas vezes, quando a gente tem os tombamentos, e já aconteceu em vários lugares, às vezes não está descrito no tombamento, no ato de tombamento, que tem que se preservar alguma coisa específica. Porque quando foi tombado, nos anos 70, nos anos 80, isso não estava no mapa, no radar, né, do patrimônio. E hoje se entende que aquilo é um significado importantíssimo para se entender a história daquele lugar. Então, por isso que dá, às vezes, assim, por exemplo, o Instituto seguiu a lei e aprovou. Daqui a pouco a comunidade acha que não, que deveria preservar. Mas o que tem que manter, a gente não pode ter essa instabilidade, assim, né, em todos os casos. E nesse caso específico, eu acho que tinha um pátio muito interno ali, não sei se ficou ou não ficou, que tinha, né, não sei se era uma fonte de água, uma coisa no pátio, mas o que eu sinto também que a gente precisa, quando faz o projeto também, e assim quando aprova, é tentar pensar em todas essas nuances do patrimônio, como, por exemplo, até a questão paisagística do patrimônio. Quando a gente diz que o prédio é patrimônio, o jardim também é patrimônio, porque é um jardim histórico, né? Então, a vegetação é patrimônio, então daqui a pouco uma árvore que aparece, assim, que tu tá a vida inteira passando e enxergando aquela árvore, tem que entender que tudo bem, daqui a pouco é fundamental tirar a árvore para a viabilidade do projeto, mas isso tem que ficar claro, assim, né? Porque a gente faz uma questão de escolhas, né? O fundamental é salvar o prédio e que ele fique, né? Com uso adequado. No caso desse prédio, o proprietário encontrou numa pecinha lá fechada um monte de fotografias, quadros, escritos, cartas, envelopes, e ele pegou e alterou o projeto para fazer um museuzinho daquelas coisas que ele encontrou. Ou seja, tinha uma vontade de manter. Por que deu errado? Por que se entrou? Quase deu errado, né? Por causa dessa acho que talvez da falta do diálogo, da mediação e do entendimento. E aí, porque mudou muito, Simone, o conceito de patrimônio. Hoje no Brasil, tu fala muito de insegurança jurídica, né? Que as decisões, assim, reinterpretação da interpretação da lei, né? Tu perde uma causa na primeira, na segunda instância e na terceira tu ganha. Assim, mas, cara, cada um inventa um troço, né, diferente. Nos Estados Unidos agora, com essas loucuras do Trump lá, tá com uma insegurança tributária, né? Gigante. Tu imagina o cara que tem um imóvel tombado, a insegurança que ele tem para fazer qualquer coisa. O cara pode ser autuado, pode ser preso, pode ser... Não, a gente consegue, cara, acho que fazer... A gente tem que ter calma e conversa. Eu acho que tudo é possível, porque tudo é muito subjetivo, né, Simone? É muito subjetivo. Às vezes tu faz uma volta, justifica e tá. Até quando tu vai usar, né, o material contemporâneo, né? Eu tenho que isso aqui eu não posso mais manter, ou por que não conseguiu mais manter? Então, todas essas justificativas, digamos assim, criatividade. Né? Não, e tentar comunicar bastante isso, né? O porquê que tô fazendo, quais são as intenções, né? Que eu acho que é isso que todo mundo quer. Aqui no Tino, a gente... Como em muitos lugares, a gente usa a inteligência artificial ao nosso favor, né? O que é? Ela faz uma pergunta para os nossos convidados. E certamente vocês se apropriam da inteligência artificial, ou acredito que sim, porque sempre vai trazer uma solução nova pra gente. E vem perguntas incríveis. E aqui ela vai perguntar para vocês, ó. Existe neutralidade na restauração ou toda intervenção carrega uma visão de mundo? Ah, perfeito. Carrega uma visão de mundo e carrega a visão do autor da intervenção. Porque a sensibilidade, a experiência e aquele repertório... Eu sempre falo assim, que quem trabalha com patrimônio não tem currículo, tem repertório. E a gente tem até uma brincadeira, né? Que o Cláudio fez conosco, que a gente não trabalha no patrimônio com a inteligência artificial. Até trabalhamos. A gente trabalha com a inteligência artesanal. Porque como os prédios foram construídos artesanalmente, não existem dois iguais. Porque eles foram feitos ali, as coisas foram misturadas na obra. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Aí a Catedral do Gaudí, que hoje está sendo... São duas colunas totalmente diferentes, com situações diferentes e... Por isso que eu digo, não tem a neutralidade. Por quê? Porque tu tem que primeiro fazer uma imersão, entender aquele patrimônio, vivenciar o patrimônio, para depois fazer a proposta. Então eu acho que cada proposta de intervenção tem muito do conhecimento e da carga de quem está propondo, do repertório, da experiência.
Eu, para citar um exemplo, vou falar do cimento penteado, né? Que não é nem cimento penteado, o nome correto, mas a gente usa cimento penteado, né? Que é cimento batido. Esse revestimento que temos em vários prédios aqui em Pelotas, que o Catedral é aquele revestimento, né? Que brilha, que tem a mica ali. Que em Pelotas é um horror, né, Simone, por causa da umidade. Aquele revestimento, eu tenho uns manuais de antigas técnicas construtivas. Quando eu fui escrever sobre o cimento penteado, eu pensei, depois que eu já tinha feito escaiola, que é bem mais complexo, eu digo, vai ser muito simples cimento penteado, porque é só aquilo ali. Aí quando eu aprofundei a pesquisa, e eu fiquei encantada. Então hoje pergunto assim, uma das técnicas que eu mais admiro é o cimento penteado. Por quê? Porque esse cimento penteado, cimento batido, ele era misturado na obra. Então ele tinha uma receitinha básica, mas ele era misturado na obra. E aí cada grupo de trabalhadores usava os materiais que eles tinham no local. Então eles colocavam mais pedra, menos pedra, mais mica, menos mica. E aí nós começamos a descobrir que para fazer os detalhes na fachada, cada um usava a ferramenta ou o instrumento que tinha para fazer aqueles detalhes. E aí nós restauramos uma casinha de porta. Casinha eu digo porque no afetivo da palavra, sabe? Uma casa de porta e janela ali na Gomes Carneiro, que uma proprietária particular nos contratou, ela fez toda uma remodelação para fazer uma estética e a faixa, no uso, né, dela, de beleza, e a fachada era de cimento penteado e ela nos chamou para fazer a restauração. E aí a gente sempre coloca, né, Thaís? A gente restaura a casa de cimento penteado, que é de porta e janela, e a catedral, que é de cimento penteado. Nessa casa, chegamos lá e a gente passa quebrando a cabeça para entender como é que a gente ia refazer uma parte que a gente não entendia aquele formato. Que será? Que ferramenta, que instrumento que eles usaram? Aí um dia, um sábado de manhã, eu tô fazendo umas compras e eu olho um batedor de bife. Olhei aquilo, tipo, é o formato. Comprei o batedor, a gente testou batendo. O pedreiro que estava fazendo, acho que de manhã olhou, como é que eu vou fazer aquilo? Pegou da cozinha da sua casa um batedor de bife, bateu na parede e o ornato, ali o detalhe é um batedor de bife. Então, assim, exige neutralidade nenhuma. Tu tem que ter essas saídas, assim, né? Sim, tanto da mistura dos componentes da fórmula do cimento, quanto o instrumento que fez aquilo. Por isso que na restauração tu tem que voltar a isso, né? E por fim, outro episódio de cimento penteado único, assim, porque eles usam, se usa, né, a mica, que é uma pedrinha, um mineral, para fazer o brilho. E aí nós conseguimos entrevistar o senhor Alfeu, um antigo construtor já com mais de 80 anos, né? Que a gente faz as entrevistas com os agentes de memória. Então a gente grava um vídeo eles contando tudo isso. Então a gente já tem um acervo de várias pessoas que a gente chama dos 80 a mais. E ele nos acompanhou, nos deu a oportunidade, ele nos levou a várias obras que ele fez. E ele nos mostrou uma obra lá no Porto, perto da antiga cervejaria Brahma. E eu olhei assim, eu disse, mas seu Alfeu, que diferente esse brilho dessa parede, mas eu não estou entendendo o que é isso. Ele, isso o cliente não tinha dinheiro para comprar a mica. Então aí nós pegamos as garrafas quebradas da antiga cervejaria, picamos, misturamos na argamassa e colocamos. Eu digo, segurança do trabalho, EPI, nada. Imagina a dificuldade. Mas eu digo, então, a gente precisa ter esse olhar investigativo, curioso, quando a gente vai restaurar, mas o que será que eles colocaram aqui? Desconfiado. E aí, quando vai fazer a proposta, sem neutralidade isso nenhuma. É muito bastidor, isso a gente gosta que... Bastidores lá, o que tu descobriste ao longo desses anos de palácio? A gente descobre muita coisa. Me conta aí uma coisa. Até no processo de trabalhar com o restauro, de comunicação do restauro, enfim. A gente descobre muita coisa porque é sempre isso. Um prédio histórico, quem atua reformando, restaurando, enfim, ou mesmo depois quem vai... habitar ele, vai ser sempre uma experiência diferente do tu ficar num lugar com gesso e porcelanato. Vai ser sempre uma experiência. E lá, imagina, um prédio com diversos tipos de materialidade, tudo que a gente vai intervir, a gente descobre alguma coisa. No restauro dos Locatellis, a gente encontra as digitais do Locatelli. A gente tem uma sala que é a sala... O palácio foi ocupado em 21 pelo Borges de Medeiros e seguiu sendo construído. Então, assim, é um lugar que teve sempre em obras sendo ocupado. Então, tem o primeiro pavimento, é o que a gente tem de mais original, assim. Só um parênteses, o projeto do palácio é encomendado por um pelotense. Depois, nunca mais um pelotense botou os pés no palácio, não ser o governador Eduardo, né?
Então, assim, o projeto do Morrice, o que tem de mais original é no primeiro, que foi encomendado pelo Carlos Barbosa, é no primeiro pavimento. Depois foi mudando muito em relação ao projeto original, foi se abrasileirando muitas coisas, foi se perdendo a grana e tal. Bom, fazendo um puxadinho e outro, se abrasileirando. Mas é lindo igualmente. Então, uma sala onde hoje é a Secretaria da Casa Civil, que é uma das salas mais bonitas, mais ornamentadas, a gente fez o projeto de restauração do piso de parquet, que é todo em machetaria, lindo. Do outro lado já não tinha mais, porque nos anos 2004 tava muito podre, eles tiraram fora, botaram tijolo, fizeram um contrapiso e carpete. Então a gente estaria implantando um piso novo de um lado, fazendo uma réplica do original e restaurando deste lado e aproveitando para tirar os ares das fachadas, aqueles ares de janela horrorosos, para fazer a climatização por insuflar. Fizemos a implantação na Casa Militar, que é o lado de cá, deu tudo certo. Quando a gente foi fazer na Casa Civil, nós tiramos o carpete e a gente viu que se restaurasse o piso, ia ser para nunca mais pisar em cima. Porque o piso estava muito deteriorado. Tipo, e aí é lindo a madeira com crateras de cupim. Maravilhoso. E aí a gente começou a levantar e começou a encontrar peças com inscrições dos operários embaixo. Estive aqui em tal data, meu nome é tal, não sei o quê. Aí chamamos o Wi-Fi para discussão. E aí o que a gente faz? Aí o Renato, tira tudo e bota um piso novo, porque senão não vai se usar. Tiramos todo o piso, ainda tive o trabalho de pagar um aditivo para a empresa, para eles retirarem o piso e selecionar todas as peças. A gente está com tudo guardado, implantamos um piso novo, está pronto, estamos terminando de pintar a sala. E agora essa madeira, que é a madeira mais original que tem, porque a réplica do piso nunca vai ficar igual, porque não pode mais usar a mesma madeira, né? Então onde tem claro e escuro, hoje não tem mais, porque a madeira que tem hoje não consegue fazer o claro e escuro. Então toda essa madeira que iria fora, nós vamos contratar a Heloísa Croco, que é uma... Ela é arquiteta também, né, Simone? Mas é uma artista. A mãe do Vico. Do Vico Croco. Enfim, a arte dela é toda feita com ressignificação de madeira, né? Reciclagem de madeira. E ela vai fazer uma obra de arte e uma série de obras de arte para a gente criar um presente do governo do estado para autoridades com esse piso. Com a madeira desse piso. Então, assim, a gente está ressignificando uma coisa, criou uma solução para operacionalizar, para viabilizar, né, o uso da sala. Nessa remoção, a gente tem descobertas legais. Então, assim, é sempre... E a gente vai ter sempre essa história para contar. E vai ser sempre diferente se fosse um prédio de gesso e piso... Que legal. Não, e saber que dá um novo significado para algo que ia ser descartado. Isso é uma coisa muito legal. E esse entendimento também de fazer com que esse descarte possa se tornar uma obra de arte. Porque... Não, nada é descarte. Exatamente, nada é descarte. Ele tem vamos dar um outro significado e trabalhar com pessoas locais. A Heloísa é de Porto Alegre, né? Sim. Então, isso é uma coisa muito legal. Você falou de presente. Não, só pra contar uma historinha que é pitoresca. Tia, tô me ligando de telemarketing, só pode, né? É uma história que é pitoresca, que tu falou de presente pra autoridades, não sei o quê. A gente trabalhou pra Fina Doce por muito tempo, né? Aí teve... Sempre antes de começar a feira, se vai em busca de patrocínios, né? E se levam as coisas da cidade como presente. Às vezes era uma caixa de doce, às vezes não sei o quê. E aí teve um ano que nós bolamos que a gente ia dar um ladrilho hidráulico, que nós fizemos o ladrilho hidráulico com um doce, como se fosse um quindim, escrito Fena Doce. Os caras da fábrica de mosaico lá queriam nos matar. Mas não, o mais pitoresco de tudo é que a Michelle Lima, te lembra dela? Michelle Lima era gerente lá de executiva, tinha que levar no avião pedras e pedras para Brasília. A ideia mais de jirico. E a gente, ao invés de fazer aquelas pequenininhas, as pequenas, a gente fez as grandes, cara, porque senão não dava leitura na palavra. Tinha que ser Fernando. Tinha que fazer uma forma pra botar aqui. Mas é só um caso assim. Não, mas você ia comentar?
Não, eu só ia, eu acho que reforçar assim, uma coisa que a gente falou várias vezes aqui, só para ficar claro, assim, essa diferença que a gente fala restauração e reforma, né? Porque não tem assim certo e errado, é que são duas ações distintas, né? Restaurar é quando a gente vai aproveitar. E reforma quando a gente vai retirar e colocar fora. Quando a gente vai restaurar alguma coisa, sendo antigo ou não, né? Vou restaurar alguma coisa. Tu queres aproveitar aquilo. Então, tu vai tentar aproveitar o máximo daquilo que tem. Então, num prédio, vou restaurar um prédio. Então, se ele tem telha, né? Telhado, eu vou tirar aquelas telhas, vou retirar, vou lavar, vou classificar, vou impermeabilizar e vou voltar com a mesma telha, porque isso é restaurar. Se eu vou reformar, eu vou retirar aquelas telhas, ou porque elas não servem mais, ou porque eu quero modernizar, eu vou tirar e vou colocar um outro material. Então, essa é a diferença de restauração e reforma. Muitas vezes, em alguns prédios, se fazem reformas, se fazem requalificações. Restauração é quando mantém os materiais, mantém as autenticidades, né? E essa parte da questão do aproveitamento do material, né? Porque o que a gente procura fazer num prédio? Que nem você já sabe, nada sai, né? A gente aproveita até a última gota, né? Então, por exemplo, agora lá da catedral, a gente está tirando o assoalho. Aí a parte que a gente conseguiu aproveitar do assoalho, a gente vai deixar junto ao altar, que tem uma marcação do antigo altar. Então fica o assoalho lá, o mesmo antigo, para as pessoas ainda terem a materialidade do antigo. E o que sobrou ainda desse assoalho, a gente desdobrou e vai criar um rodapé em toda a volta da catedral, porque não tinha rodapé. Porque o assoalho terminava junto ao mármore e não tinha um arremate. A gente entende hoje que tem que ter um arremate por questões estéticas e por questões de manutenção. Aí a gente pega aquela madeira que não serve mais como assoalho, mas tu desdobra a madeira e vira um rodapé. E aí o padre vai ter essa história pra contar sempre. Quando ele vai, tá vendo esse rodapé? A nossa arquiteta pensou nessa solução. A gente deixa todas à vista, assim, né, Teteu? E agora teve essa geminação entre a Catedral São Francisco de Paula, né, e uma igreja na Itália, também toda uma cerimônia. E eles já pegaram, o pessoal da comunidade pegou as sobras de assoalho e aí fez cruzes de madeira do assoalho para entregar para a igreja irmã, que nem tem cidades irmãs, são igrejas irmãs, para levar para lá. Então é legal, assim, todo mundo nesse espírito e a comunidade envolvida, porque quem salva e quem mantém é a comunidade. É a questão do pertencimento, né? Dentro do patrimônio histórico aqui, a gente percebe, e do restauro, a gente percebe que a economia criativa e trabalhar de uma forma criativa está muito relacionado à multidisciplinaridade. Isso você falou muito bem, e isso é uma das coisas que eu trago aqui para ressaltar, que a economia criativa está em muitos lugares, né, no nosso dia a dia, principalmente porque a gente trabalha com isso, mas dentro do restauro do patrimônio tem uma equipe muito grande. E ser criativo, e não só no patrimônio histórico, mas em muitos outros lugares. Essa multidisciplinaridade, isso faz com que enriqueça ainda mais cada serviço, cada detalhe de restauro, de reforma, seja lá o que for. Então eu acho que, até eu estava pensando em relação à economia criativa dentro do patrimônio, do restauro, trabalhar com equipes diferentes, que pensem diferentes e que tragam repertórios diferentes e não currículos, isso enriquece cada vez mais, né? E porque ainda mais que é um processo muito artesanal. É muito mão e ensinar a minúcia dos detalhes para as pessoas que vão trabalhar juntos, né? Esse entendimento. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês. Foi muito bom o papo, foi incrível mesmo, assim. Já temos um escritório formado aqui agora. Né? O Cuca é o Conselho Unificado de Conservação Ativo. Antiguidades. Antiguidades fica ruim. Antes de a gente acabar, a gente sempre pede para os nossos convidados o nome do episódio. O título, com base no que a gente conversou. Eu daria Cuca. C. Mas, com base no que a gente conversou, qual seria o título do nosso episódio? Puxa vida. E aí, Simone? Não sei, talvez... patrimônio e comunidade ou patrimônio e sociedade, porque eu acho que a gente tem que tirar, no meu ponto de vista... Acho que talvez patrimônio e potencialidades. Preservando o futuro. Perfeito. Porque Cuca. Acho que esse que é o X da questão, assim. Interdisciplinaridade, bom senso e jogar no sim.
A gente tem que jogar no sim. Diálogo, sim. Tudo. E jogar no sim. Ah, não pode, não dá, não mexe, não toca. Não. Tem que tocar, tem que botar a mão, tem que... E ter bom senso e a gente ir para uma mesa e escolher. Vamos fazer assim, vamos fazer assado e... Quem quiser visitar o palácio, faz como? Então, o palácio está aberto diariamente para visitas durante o dia. Tem lá alguns horários. No site palaciopiratini.rs.gov.br as pessoas podem agendar. Uma vez por mês, geralmente no último final de semana, nós fazemos um final de semana por mês, nós fazemos uma visita especial. Que aí as pessoas podem conhecer a ala residencial, porque o palácio ele é um prédio, tem a ala governamental e a ala residencial. São duas edificações, né? E nesse dia é muito mais legal, porque o palácio não está funcionando, então está só para os visitantes. Porque durante o dia, às vezes, tem uma manifestação, tem um evento acontecendo, a gente entra por aqui, entra por ali. Durante a semana vai mais estudante, nesse final de semana vai mais famílias e tudo mais. E quem não for a Porto Alegre, entra no site palaciopiratini.rs.gov.br, que é um produto de comunicação, que é o meu xodó, que é a minha paixão, que foi onde eu fiquei indo para essa área, mas ligado na minha. Aquele vídeo que tu fez com o drone ficou muito massa. Ficou muito massa. Agora eu acabei de encomendar o 2. Aquele vídeo foi para o centenário e mostra um palácio como estava. Agora é um palácio totalmente diferente. Então nós vamos fazer o 2.0 para o aniversário do palácio em maio. Está pedindo para a publicidade fazer uma nova campanha, já com incluindo outras coisas que a gente não tinha lá na época do centenário. E tem o tour virtual, que também é o palácio como estava quando a gente chegou, sem nenhuma intervenção. E tem antes e depois? Tem que fazer. Muito antes e depois, que eu sou Como era antes? Eu adoro um antes e depois. Aqui, quando eu trabalhava na prefeitura, a gente fazia os antes e depois das ruas, depois fazia o descortinando pro depois. Tem muito antes e depois. Mas lá no tour virtual, que foi um registro feito na época, tem exatamente como era, assim, os pisos, como estavam, as paredes descascando, os pisos encardidos, né? E claro, tem muita coisa que eu fiz uma maquiada, dei uma maquiada lá pra fazer o tour virtual, porque eu disse, não, trouxe o cara, não, eu faço isso aí em 2 dias. Eu digo, não tem como fazer isso aqui em 2 dias nada, porque eu não vou deixar tu entrar numa sala cheia de cabo de telefone, de fio de internet azul, não sei o que, eu vou tirar tudo, vou cenografar. Então, às vezes tem um arranjo de um vaso de flores que aparece em vários. Fica o desafio. Veja quantas vezes tem um vaso de flor no tour virtual do palácio. Antes de a gente fechar, a escola de restauração que você está lançando, me conta um pouquinho qual é a ideia. A escola de restauração já é um desejo muito antigo, assim, na vontade de compartilhar esse conhecimento e ajudar a capacitar e formar outros profissionais. Este ano a gente conseguiu incluir dentro dos projetos que nós estamos fazendo com recursos via LIC, né, que é do governo do estado. Então a gente vai ter a escola de restauração na Catedral, a escola de restauração na Igreja do Porto e a escola de restauração na Igreja Imaculada Conceição em Jaguarão. Então é por módulos, tá? São cada igreja, digamos assim, cada canteiro de obras vai ter um número de módulos, são 4 horas cada módulo, e aí a gente vai tratar de todos os temas de um projeto de restauração: identificação e conhecimento do bem, levantamento cadastral, fotografia para o patrimônio, pesquisa histórica, elaboração de orçamento, execução de obras, para dar um panorama, como tu falaste, que eu acho que a academia forma muito bem, mas acho que é um panorama mais prático para aqueles que queiram atuar direto na área de patrimônio. E já está com inscrições abertas ainda não? Não, nós vamos divulgar agora, a partir de passando a Páscoa agora, começam a divulgação, né? A gente vai divulgar pela rede social da Perene, a rede social dos projetos, e vai ter uma rede só da escola. A gente vai divulgar primeiro e vai dizer que dia vamos abrir as inscrições, porque são 20 vagas por ordem de inscrição. E é para arquitetos ou é comunidade em geral? Esse é para estudantes e profissionais da área de arquitetura, conservação e restauração, engenharia civil, é aqueles que podem atuar diretamente na elaboração dos projetos. Depois nós teremos as oficinas para os trabalhadores e depois as atividades para a comunidade em geral. Que sucesso! E eu só queria ressaltar uma coisinha para finalizar ali, que é o seguinte, que eu sempre falo, que a gente tem um dia que é muito importante, né? Que a gente comemora muito, né? Teteu, todos comemoramos, que é o Dia do Patrimônio. O Dia do Patrimônio, Dia do Patrimônio. E a gente usa lá na Perene e na Thaís.
que quem trabalha com patrimônio, todo dia é dia de patrimônio. Porque para nós, todo dia aquilo está acontecendo, a gente está vivenciando, a gente está trabalhando nisso. Mas eu queria puxar isso para todos nós, né? Porque não é possível tu morares em Pelotas e não estar no patrimônio. Porque ou tu mora numa casa que é patrimônio, ou teus pais moram. Ou tu passa na frente todo dia. Ou é teu restaurante, ou teu café, ou tua barbearia, ou é teu trabalho, ou é o salão de beleza, ou é o colégio que os filhos estudam. Então, acho que a gente tem que entender que não tem como. O patrimônio faz parte do nosso dia, né? Então, acho que do nosso dia a dia. Então, a gente tem que transformar isso, né? E ressignificar. É o que nós temos. E não só o material, né? Como o imaterial. Por isso que a minha frase foi, eu acho o máximo Pelotas ter esse orgulho gigantesco de ser a utopia, que não é verdade, né? Da cidade mais úmida do mundo, porque não tem coisa mais horrorosa do que a umidade. Mas o Pelotas é tão orgulhoso de si, das suas coisas, que tem orgulho até disso. Né? Então, isso tem um pouco também da questão da imaterialidade. E esse orgulho que a gente tem da nossa história, das nossas coisas, aliado ao bom senso e a algo que dê certo, é o pontapé inicial para essa cidade realmente respirar essa potencialidade que é o patrimônio. O Dia do Patrimônio nasceu aqui com a Bia, foi pro estado, eu tava na viagem, a gente foi ao Uruguai se inspirar. E é um case de sucesso de um final de semana. Imagina esse final de semana em vários finais de semana, né? Em 365 em outros formatos. Dias do ano. As pessoas amaram conhecer o Rex por dentro, né? Aquilo foi uma experiência incrível. É um pouco sobre isso, assim, sobre de tu te dar conta que tu pode te orgulhar dessas coisas e que essas coisas podem ser muito boas para nossa cidade. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa. Muito obrigado aos nossos convidados. Obrigado. E até a próxima com muito mais indústria criativa de Pelotas. Até mais. Beijo.